Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para o comentário da lição desta semana, lição de número 1, com o tema As Cartas de Pedro, Vivendo em Esperança e Firmados na Verdade. Lembrando que este é o nosso terceiro trimestre, estamos iniciando nosso terceiro trimestre das nossas lições bíblicas aqui da classe de jovens. E lembrando que você pode adquirir este slide da classe de jovens, mas também os slides da classe de adultos e adolescentes no site do ebdenfoco.com. Você que quer ministrar na sua escola dominical com os slides em PowerPoint, então acesse lá www.ebdenfoco.com e você vai ter os slides da classe de adultos, classe de jovens e classes de adolescentes. Além disso, você vai ter também os comentários em áudio, comentário em vídeo, subsídio em PDF e subsídio em vídeo de todas as classes de adultos, jovens e adolescentes, além de cursos de capacitação para professor. Você que quer ser um professor de excelência, então acesse www.ebdenfoco.com. Você que quer ter um conteúdo seguro, totalmente pronto, só para você poder ministrar na sua escola dominical, então é aqui no ebdenfoco.com. Além disso, nós temos também o nosso aplicativo para Android. Você que tem o seu telefone, o seu celular com o sistema Android, procure lá na sua Play Store o aplicativo do EBD em Foco, tá? E você vai ter todo o conteúdo do ebdenfoco.com na palma da sua mão. Então é isso aí, a lição de número 1, com o tema As Cartas de Pedro, Vivendo em Esperança e Firmados na Verdade. Nós vamos estudar nesse trimestre sobre as cartas de Pedro, né? A razão da nossa esperança, é o tema da nossa lição. Nessa lição de hoje, nós vamos pegar mais uma abordagem histórica e introdutória do que é ou do que são as cartas de Pedro. E no decorrer do trimestre nós vamos estudar mais sobre os aspectos práticos, porque, aliás, são sobre aspectos práticos que Pedro escreveu para os irmãos as duas cartas. O texto do dia nos diz: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. 2 Pedro 3:1. Nesse texto de 2 Pedro 3:1, que é o nosso texto do dia, nós já vemos que as duas cartas foram escritas para o mesmo público, né? Para os mesmos irmãos. Nós vamos ver no decorrer da lição que foi em ocasiões diferentes, mas as mesmas pessoas. A nossa síntese diz o seguinte: as cartas de Pedro foram escritas com o propósito de encorajar os cristãos em tempos de provação e a se manterem firmes na verdade diante dos falsos mestres. De fato, aqui é uma síntese do assunto das duas cartas. A primeira carta, basicamente, vai falar justamente sobre a questão do encorajamento aos cristãos em tempos de provação, de perseguição. Nós vamos ver no corpo aqui do nosso comentário que essa perseguição aqui ela ainda não é uma perseguição oficial do Estado, mas já é uma perseguição de outras religiões, de pagãos que não concordavam com o estilo que os cristãos queriam viver. E na segunda carta, nós vemos justamente a exortação à firmeza na verdade por causa da inserção de falsas doutrinas que falsos mestres haviam disseminado dentro da igreja. Então, basicamente, a síntese realmente sintetiza o que é o conteúdo das duas cartas. O texto do dia é um texto bastante variado porque o texto tem esse objetivo de falar sobre a introdução das duas cartas. Então, nós temos aqui 1 Pedro capítulo 1, versos 1 e 2, 1 Pedro, capítulo 5 e 12, 2 Pedro, capítulo 1, verso 1 e 2 Pedro, capítulo 3, verso 1 e 2. Eu não vou me deter no texto, como de costume, por questão de tempo, mas você faz um estudo aí. Na verdade, você tem que estudar as cartas de Pedro. Não são grandes, então, num dia você lê todas elas, e durante esse trimestre você lê bastante sobre quem era Pedro, a história de Pedro, e sobre o que ele combateu ali, a questão do gnosticismo e outras coisas que estavam inseridas nessas heresias e a perseguição que os irmãos estavam sofrendo. A nossa introdução diz o seguinte: depois de Jesus, sobressai nos evangelhos a figura de Pedro, o pescador inconstante e temperamental a quem o mestre convocou para ser um dos seus 12 apóstolos. De fato, Pedro tem um destaque bem grande em relação aos outros apóstolos, né? E ele era inconstante, ele era
temperamental, mas eu gosto do Pedro porque ele era transparente. Foi preciso que o Senhor trabalhasse e moldasse o caráter desse homem para transformá-lo num líder destemido e pastor amoroso que viria a liderar os primeiros cristãos. É este homem transformado que agora vive, não pelo ímpeto, mas no poder do Espírito, que escreveu as 2 epístolas que leva o seu nome nas páginas do Novo Testamento. O que aqui é importante ver, a transformação na vida de Pedro, e o comentarista faz questão de colocar aqui, que este homem transformado, que agora vive não pelo ímpeto, mas no poder do Espírito. A diferença de Pedro agora é que ele vive no poder do Espírito. Naquela época em que ele negou Jesus, por exemplo, Pedro ainda estava vivendo na perspectiva judaica de um Messias humano que libertaria o povo do jugo de Roma. Aqui ele já sabe que o reino de Cristo é totalmente diferente do que ele imaginava. Agora ele é governado e guiado pelo Espírito Santo. Apesar do tempo, o conteúdo de ambas continuam relevante, né? Nós vamos discutir durante todo o trimestre, nessa lição é uma questão mais introdutória, mas em todo trimestre nós vamos ver as questões práticas que tem nessas 2 epístolas, que é muito importante para nós. Seus conselhos e exortações compõem uma mensagem poderosa e revigorante para os cristãos no tempo presente, né? É bem interessante, especialmente em relação à esperança da vida eterna. Em tempos tão difíceis, de tanto ceticismo, é importante nós lembrarmos de que a vinda de Cristo é uma verdade inegociável. Cartas escritas em tempos de perseguição ao povo de Deus e disseminação de ensinos enganosos. Essas epístolas deixam transparecer o sentido da esperança cristã, uma esperança viva e eficaz, que além de nos preparar para o porvir, nos fortalece, encoraja e nos orienta para vivermos plenamente a fé cristã nesta era de descrença e desespero. Enquanto esperamos o retorno de nosso Salvador, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, basicamente esta é a ideia, né? É uma lição introdutória e nós vamos falar muito sobre essa questão das 2 epístolas. Uma fala sobre suportar o sofrimento, a perseguição, com a esperança de que esse sofrimento vai acabar, e a segunda, suportar as investidas das heresias, permanecendo firme na verdade. Nosso primeiro ponto, lembrando que esta lição ela vai estar dividida em 3 pontos, né? Nosso primeiro ponto diz, Simão Pedro, o autor das epístolas. Nós vamos então aprender quem era Pedro, servo e apóstolo de Cristo, né? Inegavelmente, as 2 epístolas que trazem o seu nome foram escritas por Simão Pedro, também chamado de Cefas, a quem Jesus chamou para ser um dos seus discípulos, né? Simão Pedro, Cefas, filho de Jonas, pescador, nascido em Betsaida. Quando Jesus chamou ele estava ali em Cafarnaum, era pescador, né? Era casado, né? Lembra lá que Jesus curou a sogra de Pedro de febre. Então Pedro era um homem, uma vida relativamente estável, um pescador, morava ali em Cafarnaum, tinha uma família, e é chamado por Jesus. Nós conhecemos outros aspectos da vida dele, era impetuoso, era intempestivo. Quando foram prender Jesus, ele arrancou a espada, cortou a orelha de Malcom, né? Lucas dá o nome de Malcom. Alguns pregadores vão dizer, claro, Pedro não queria cortar a orelha, ele queria cortar o pescoço, mas o cara desviou a cabeça e cortou só a orelha. Então Pedro era impetuoso, pronto para usar a espada. Esse era o Pedro, mas nós vamos ver nas cartas que Pedro agora é um homem totalmente transformado. Conquanto tenha havido ao longo da história algum questionamento sobre a sua autoria, principalmente a respeito da segunda carta, não existe qualquer evidência que a contrarie, né? Toda a Bíblia, os críticos em algum momento questionaram alguma coisa, né? Eles questionam a autoria das epístolas em relação a... Segundo eles, primeiro, a primeira epístola não fala muito do ministério de Jesus. Aí eles pressupõem que uma vez que Pedro acompanhou Jesus no ministério, ele deveria falar. Segundo, o texto, a escrita é bem sofisticada para um pescador, né? Um grego bem sofisticado. O que acontece? Pedro tinha um objetivo. O objetivo era exortar os irmãos a permanecerem na fé, a terem esperança. A base disso era a ressurreição, era a morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Então, não havia necessidade de Pedro falar do ministério de Jesus aqui. Segundo,
No próprio texto, lá no capítulo 5, verso 12, vai falar que Silvano ajudou ele a escrever essa carta. Pressupõe-se que o conteúdo é de Pedro, né, inspirado pelo Espírito Santo, mas a escrita, daí a ideia de que a escrita mais sofisticada é de Silvano. Silvano também era um cidadão romano, né? Possivelmente, para alguém ter uma cidadania romana, ele tinha que ter um certo status, né? Ele tinha que saber latim, provavelmente, e provavelmente ele sabia grego muito bem, escrevia muito bem. Não era qualquer pessoa que tinha uma cidadania romana. Então, Silvano ajudou. Daí a gente entende que Pedro tinha um objetivo ao escrever, então não necessariamente ele tinha que falar do ministério de Jesus, ele tinha que ter um objetivo, e Silvano ajudou ele daí, porque a carta tem uma escrita tão sofisticada. Além do autor identificar-se como apóstolo, o conteúdo e o caráter da mensagem apoiam a sua autenticidade, tendo sido reconhecida por muitos pais da igreja, a exemplo de Irineu, Tertuliano, Clemente de Alexandria, Orígene e outros, né? A diferença no estilo de redação entre as duas missivas ou cartas atribui-se ao fato de a primeira ter sido redigida com a ajuda de Silvano, viu? Nós estamos falando, lá no verso 12 do capítulo 5. Também chamado Silas, companheiro de viagem de Paulo. Enquanto eles questionam, né, a questão da primeira epístola de não falar sobre o ministério de Jesus, a segunda já fala. E aí eles também criticam, né, os críticos. Então, uma coisa acaba eliminando a outra. Se eles argumentam que a primeira não fala sobre Jesus no seu ministério, e a segunda já tem uma relação, para eles isso é contradição. Para nós, não. Se uma é importante, a outra não. Depende do objetivo de Pedro ao escrever. Um homem renovado e cheio do Espírito Santo. Vale destacar que o autor das duas epístolas foi um dos principais personagens do Novo Testamento. Pedro e seu irmão André eram pescadores no mar da Galileia e parceiros de Tiago e João, né? Nós falamos lá no início sobre quem era Pedro, né? Filho de um pescador Jonas. Ele estava ali em Cafarnaum, Jesus chamou, eles pescavam ali no mar da Galileia, né? Ele com seu irmão André e parceiro de Tiago e João. Desde o início da sua chamada, Pedro assumiu certa proeminência e liderança entre os demais discípulos. Servia a porta-voz deles e é mencionado em primeiro lugar em todas as listas. Eu acho, como eu já falei no início, eu acho muito legal. Pedro era um cara de destaque. Ele pode ter os defeitos que as pessoas quiserem apontar nele, mas ele era um cara de destaque porque ele era um cara transparente, ele era um cara empolgado com as coisas, o que é muito importante, um cara visionário, e ele era muito transparente. Lembra do lava-pés? Quando Jesus lavou os pés dos discípulos? Jesus lavou os pés de todos os discípulos, inclusive do incrédulo Tomé, do traidor Judas, e ninguém falou nada, mas quando foi lavar os pés do Pedro, ele falou: você não vai lavar os meus pés. As pessoas criticam, Pedro, que não queria deixar, não era humilde, não queria deixar Jesus lavar os pés dele e tal. Era o mesmo jeito, mais transparente, ele deixou aquilo sair, ele colocou aquilo para fora, ele falou: não, eu não quero, eu não concordo, e os outros guardou para si, mas ele não guardou, ele foi transparente. Pedro pode ter todos os defeitos, mas ele era transparente. Apesar das virtudes e boas intenções, Pedro era também impossível e instável. Passou por uma derrota pessoal dolorosa ao negar Jesus veementemente. Como eu já falei, sim, ele tinha muitos defeitos, mas era um homem transparente. Todavia, de um pescador simples, temperamental e inconstante, Deus o transformou em um destemido líder da igreja primitiva e um dos principais da história do cristianismo, né? Pedro realmente, né? Até a igreja católica diz que a igreja foi criada, crescida em cima dele como base, como coluna principal, o que é uma distorção do texto, né? Mas dá para entender que Pedro era uma figura muito importante na liderança da igreja. A sublime mudança faz-se evidente no dia de Pentecostes, ocasião em que o apóstolo pregou o seu primeiro sermão no poder do Espírito. É só lembrando que, apesar de Pedro ter essa proeminência, dele ser esse homem de destaque, mas Pedro nunca arrou para si nenhuma soberania, nenhuma superioridade aos demais irmãos. Ele sempre demonstrou um cara muito humilde. E isso mostra na escrita das suas epístolas. E nós vemos que lá em Atos, quando ele prega, ele já demonstra
este aspecto amoroso, carinhoso, de cuidado para com as pessoas. Fritz Arthur diz que, inspirado pelo Espírito, o sermão e caráter de Pedro ficam em contraste com as suas negações do Senhor. Depois do derramamento do Espírito, ele se torna corajoso. Seu primeiro sermão reflete suas convicções claras. Ele já não tem dúvidas sobre o Salvador e a missão do Salvador, e interpreta o significado da vida e ministério de Jesus. Pedro agora não é mais um homem impetuoso. Pedro agora é um homem que compreende quem era o Salvador, qual a missão do Salvador e o que ele deveria fazer para dar sentido a tudo isso. Cartas de experiência. Fica evidente que as epístolas de 1ª e 2ª Pedro foram escritas por um homem com rica experiência com Deus. Certamente Pedro teve experiências extraordinárias. Olha só, Pedro nega Jesus. Pedro diz para Jesus não ir para a cruz. Pedro rejeita ser lavado os pés. Pedro tenta matar o soldado que foi prender Jesus. Pedro estava ali. Ele era muito envolvido, muito apegado. Por isso, talvez, demonstra mais erros dele do que dos outros discípulos, porque ele era um cara muito apegado, que tinha muita vontade de participar, de fazer acontecer, né? Mas nós vemos que, no final, tudo isso construiu uma experiência que mostra o verdadeiro homem que Deus o transformou, que a experiência o fez dele um homem para o Evangelho. Sua mensagem é afetuosa, seu tom é humilde e sua preocupação é legítima. Expressa a ternura e zelo de um pastor com seu rebanho, que buscava pôr em prática a ordem direta que recebeu de Cristo. Não, tudo que ele passou, constrangimento de negar, o constrangimento de dizer, Senhor, Deus te livre disso, você não vai para a cruz, e Jesus repreender para trás de mim, Satanás. O constrangimento de ser repreendido na frente dos discípulos no dia do lava-pés transformou Pedro em um homem calmo, zeloso, amoroso. Ele agora cuidava daquelas pessoas para que elas não sofressem e não errassem como ele errou. Sua experiência de arrependimento e renovação espiritual é um aspecto que esperança na vida daqueles que, por um motivo ou outro, não se acham capazes de vencer suas fragilidades e superar seus revés. O que Pedro fez? Pedro errou, tentando acertar, mas ele nunca saiu da presença de Deus. E a experiência o fez amadurecer. A presença do Espírito Santo o transformou. Agora ele tem o Espírito Santo de Deus governando a sua vida e a história de vida dele o fez amadurecer, o que é muito importante. Então, nós podemos, com a mesma coragem que Pedro teve, as falhas, os nossos erros, e seguirmos em frente seguindo Jesus, porque certamente o Espírito de Deus vai nos transformar. Da mesma forma que Pedro teve a sua vida restaurada após um fracasso espiritual, Deus também é suficientemente capaz de prover uma cura interior e mudar o rumo da história daqueles que fraquejaram na caminhada. Tá vendo? Olha só, jovens frequentemente têm ciladas, e muitos deles, por constrangimento, por vergonha, acabam não permanecendo na igreja. Lembre de Pedro. Pedro cometeu erros catastróficos. Você imagina um discípulo negar Jesus como Pedro negou? Você imagina o que é isso? Você não faz ideia. Você acha que o seu erro pode se comparar com esse erro de Pedro? Mas estava disposto a perdoar, porque sabia que ali era ignorância, era estupidez dele. Mas quando ele amadureceu, ele foi capaz de ser um mártir do Evangelho. Ele foi capaz de amar a Cristo, de ir para a cruz, mas não negou mais a Jesus. Tanto foi a transformação na vida dele. Segundo, primeira carta de Pedro, alegria e esperança em tempos de provação. Nós vamos falar agora, basicamente, de uma forma mais introdutória do que de Pedro. A primeira carta, quem são os destinatários? Basicamente, os destinatários da primeira carta são os mesmos da segunda carta. E quem foram esses destinatários da primeira carta? Pedro direciona a sua primeira epístola aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, 5 províncias da Ásia Menor, à época pertencente ao Império Romano, atualmente parte da Turquia. Então, olha só, quem eram essas pessoas? Estrangeiros, pessoas que, provavelmente judeus da diáspora, né, que saíram de Jerusalém. Lembra de quando, lá do dia de Pentecoste, em que desceu o Espírito Santo? Havia pessoas desses lugares, bem aqui, ó, do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia. Havia pessoas daqui.
Havia judeus, havia prosélitos, havia gentios ali, havia muita gente que receberam o Espírito Santo ali. E essas pessoas voltaram para os seus lugares e continuaram a obra. E Pedro escreve possivelmente para estas pessoas, tanto judeus quanto gentios. É consenso que a sua audiência era formada pelas comunidades cristãs espalhadas nessa região, incluindo não somente judeus convertidos, como também cristãos de origem gentílica. Embora Pedro utilize várias referências judaicas, a exemplo da diáspora, termo usado para os judeus que viviam fora da terra de Israel, a carta também contém uma linguagem que fala diretamente aos gentios convertidos. O apóstolo afirma que foram resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Tá? Em 1 Pedro 1,18. Alguns dizem que provavelmente aqui ele está falando para judeus, né? Vossa maneira vã de viver, que receber da tradição dos pais, de judeus, né? Que deixaram a tradição para viver o evangelho. E em outro tempo não erais povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. 2:10. Aqui ele já fala para gentil, eles não eram povo. Eles não eram povo de Deus, mas agora é povo de Deus porque foram alcançados. Então, ele fala tanto a judeus quanto a gentios. Ocasião e propósito. Não é possível saber com exatidão a data em que a carta foi escrita. Por isso, os estudiosos situam entre 60 e 63. A circunstância e o tom da epístola deixa transparecer que os crentes estavam padecendo perseguições e sofrimentos em inúmeros contextos. Por diversas razões, o padrão de vida dos crentes não era aceito pelos costumes da época. Não se adequava nem ao judaísmo, nem ao paganismo greco-romano. Então, basicamente, os irmãos estavam sofrendo perseguições por parte desse povo, dos judeus, que odiavam o cristianismo, e também de romanos e grego, né, que tinham seus costumes e viam ameaçados ali as suas culturas por parte do evangelho das boas novas. Por isso, os cristãos eram injustiçados e até mesmo acusados de serem ateus, pois rejeitavam os deuses pagãos e adoravam um único Deus, né? Eles aí acusando os irmãos de coisas que eles não eram. Ao que tudo indica, não se tratava ainda de uma perseguição oficial, notadamente aquela que viria a ser promovida pelo imperador Nero a partir de 64, após atribuir a causa do grande incêndio em Roma aos seguidores de Cristo. Então é isso aí, né? Os irmãos estão sofrendo perseguição, mas parece que essa perseguição são de grupos religiosos, não tem nada a ver com o Estado ainda. A perseguição começa a partir de 64 com Nero, quando é uma história muito legal se você estudar a história de Nero. Ele era um déspota, um cara perverso, dos piores da história. E ele incendiou Roma, cara. Ele incendiou Roma inteira só para colocar a culpa nos cristãos. E a partir daí, meu amigo, começou a grande perseguição aos cristãos. Estuda a história do incêndio de Roma que você vai ver como é que é bacana. Pedro parece estar preparando a comunidade cristã para esta prova ardente que estava por vir, na qual ele próprio viria a ser o mártir. Pois é, Pedro preparando o povo, olha, vocês basicamente perseverem, né, tenha esperança, porque aqui é sofrimento mesmo, e ele não deixa muito claro, mas parece que ele estava dizendo já para os irmãos, vem coisa pior por aí, e veio. Diante desse contexto difícil, Pedro escreve esta epístola com a intenção de encorajar os cristãos a manter a esperança em tempos de provação e desfrutar a alegria nas adversidades. Olha, é interessante isso aqui, porque às vezes as pessoas acham que a gente tem que se acomodar com as dificuldades, né? Aceitar passivamente. O que Pedro está dizendo é o seguinte, olha, nós, cristãos, temos que ter esperança e alegria e satisfação em Cristo, mesmo a despeito das adversidades. As adversidades são naturais para quem vive na contramão do mundo. Isso é normal. Agora, qual é a grande questão aqui? É ter perseverança, continuar acreditando e perseverando em direção ao céu. É se satisfazer em Cristo. Não se desesperar porque as dificuldades da vida vêm à nossa porta, à nossa vida, mas estar satisfeito em Cristo. Como Paulo diz lá em Filipenses, ele diz para os irmãos, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez diga alegrai-vos. Paulo está na prisão, mas ele está dizendo para os irmãos se satisfazerem em Cristo, mesmo nas piores dificuldades. Então Pedro está dizendo aos irmãos, encorajando os irmãos a manterem a esperança mesmo em tempo de provação. Ele não está dizendo para os irmãos, se entregue, deixa acontecer. Não, ele está dizendo, mantenha a esperança.
sejam firmes, continuem fiéis, porque vivemos na contramão do mundo, perseguição é natural. Não é de estranhar que Pedro seja chamado de o apóstolo da esperança, pois ele insiste que, a despeito de tudo em Cristo, temos uma esperança viva, que nos ensina a viver o tempo presente e a descansar em Deus na jornada para o céu. Porque nós precisamos entender, Pedro escreve para os irmãos, falando sobre esperança, baseado em três princípios básicos: a morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Ele dizendo para os irmãos o seguinte: assim como a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo são verdadeiras, a vinda de Cristo também é. Então, persevere, tenha esperança. Inspiradora, doutrinária e instrutiva. A primeira carta de Pedro é um documento único e abrangente. Ela é devocionalmente inspiradora, ela é teologicamente doutrinária e ricamente instrutiva. Ensina a respeito de vários princípios fundamentais da fé e, ao mesmo tempo, contém valiosos conselhos para o viver diário. Claro que nós não temos tempo para falar de tudo isso aqui, é por isso que nós vamos estudar nesse trimestre todas as duas cartas e todo esse conteúdo, o devocional inspirador, a doutrina teológica, a instrução prática, tudo isso nós vamos ver no decorrer do trimestre. Por exemplo, Pedro se dirige a grupos específicos dentro da comunidade cristã, dentre os quais tem servos, esposos e esposas, jovens, idosos, líderes, né? Então, dentro desse trimestre, nós vamos ver o que Paulo ensina sobre, que Pedro ensina para cada classe dessas pessoas. Os temas tratados englobam, dentre outros, a obra da salvação. Nós vamos falar também sobre a obra da salvação, presente nas epístolas de Pedro, graça, perseguição, como permanecer firme no momento de perseguição, o sofrimento de Cristo, que faz parte de nós também, os nossos sofrimentos, completando o sofrimento de Cristo, santidade e integridade, vida familiar, relacionamento conjugal, né, casamento, relação com o governo, além de convivência cristã e liderança cristã. Olha quanto de assunto que nós vamos estudar nesse trimestre. Tudo isso na carta de Pedro, nas cartas de Pedro. Certamente será muito proveitoso e enriquecedor estudar cada um desses temas no decorrer desse trimestre. Segunda carta de Pedro, crescimento espiritual e firmeza na verdade. Destinatário. Quem são os destinatários da segunda carta de Pedro? No início da segunda epístola, Pedro registra quem destinatário: aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 1:1. É provável que esses crentes em Cristo fossem os mesmos a quem a primeira carta foi destinada, conforme se depreende do que o autor registra em 2 Pedro 3:1. Lá em 2 Pedro 3:1 diz que ele está escrevendo a segunda carta para os irmãos. Então, pressupomos, e fica bem claro aqui, que ele está escrevendo para os mesmos que ele escreveu a primeira carta. Portanto, Pedro está escrevendo para uma comunidade cristã heterogênea, composta de judeus e gentios, convertidos, incluindo escravos, esposas com maridos pagãos, jovens e anciãos, os mesmos da primeira carta. Enquanto ele escreve a primeira carta, exortando eles a ter perseverança, a segunda carta ele fala sobre a permanência na verdade. Conquanto não tivessem visto o Senhor, embora tivessem passado por diversas provações, estes irmãos haviam alcançado uma fé preciosa. E Pedro está zelando por esta fé que esses irmãos têm. Ocasião e propósito. Quando foi escrita esta carta? Quando foi escrita a segunda carta de Pedro? Considerando que Nero, o algoz do apóstolo Pedro, morreu em 68 depois de Cristo, a maioria dos estudiosos colocam a data da escrita entre 65 e 67. Só para notar, Nero se suicidou em 68, né? Quando o Senado romano declarou outra pessoa como imperador no lugar de Nero, e aí o Senado tinha esse poder, Nero sabia que ele tinha duas opções: se entregar e ser preso e executado pela guarda pretoriana, né, pelo novo imperador, ou sei lá, passar o resto da vida numa masmorra, ou se matar. E ele preferiu se matar. Então, em 68, Nero se matou. Então, se Nero se matou em 68 e quem matou Pedro, quem mandou matar Pedro foi Nero, então essa carta é de 67 para trás. Possivelmente 67, 66 ou 65 dentro desse intervalo.
Embora o público seja o mesmo da primeira epístola, as circunstâncias e propósitos são bastante distintos. Isso é muito interessante, muito legal. Na primeira carta, a comunidade cristã passa por severa provação advinda de fora da igreja, né? Eles estão sofrendo ataques, né, de pessoas que não concordavam com a fé. E muitas das vezes esses ataques eram até físicos, né, contra a integridade das pessoas. Agora, o problema é diferente. O problema enfrentado, e Pedro tenta resolver com a segunda carta, os perigos são internos, por causa dos ensinos heréticos que estavam sendo disseminados dentro da igreja. Olha só, provavelmente entre esses ensinos estão o gnosticismo e outras coisas, por exemplo, o arianismo, que negava a divindade de Jesus, negava que a necessidade de santidade, enfim, muitas outras coisas e heresias estavam dentro desse contexto em que esses falsos mestres estavam ensinando. E é interessante porque eles estavam fazendo com que os irmãos permanecessem na igreja, mas vivendo como os pagãos viviam. Para isso, e isso era cômodo para eles, né? Viver como cristãos, né, esperando a vinda de Jesus, mas sem nenhuma santificação e contaminado com outras coisas. E Pedro, então, combate isso de forma muito veemente. Uma vez que nós somos salvos em Cristo, pressupõe santidade. Que Jesus, temos que acreditar nele como filho de Deus, como Deus encarnado, como filho de Deus. Se nos faltar esta fé, então a nossa fé não é verdadeira. Chegou ao conhecimento do apóstolo que falsos mestres haviam se introduzido entre os irmãos e estavam distorcendo a verdade do evangelho, produzindo heresias de perdição. Entre outros ensinamentos inciosos, os falsários da fé negavam a divindade e a volta gloriosa de Cristo, né? Inclusive eles dizem lá, né? Desde a época dos pais dizem que ele vai voltar e até agora nunca voltou. E aí Pedro diz, olha, para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Ou seja, o tempo está fora de Deus. Deus está acima do tempo. Então ele não precisa de um tempo para dizer que vai chegar, que vai voltar naquele momento. Então, perigos como a divindade, negando a divindade de Jesus, dizendo que Jesus não era divino, e de que a vinda de Jesus era falsa, eram esses os perigos, e também a da necessidade de santificação também estava dentro dos ensinos desses falsários. Além da falsa doutrina, pregava também o falso comportamento, pelo qual induzia os crentes a abandonarem o padrão de vida santa e piedosa. Né? Eles queriam que os irmãos vivessem como os pagãos, né? E provavelmente os gnósticos estão dentro disso aqui. Diante disto, com coragem e tenacidade, Pedro escreve esta segunda carta com a intenção de advertir os cristãos sobre os falsos ensinadores e incentivá-los a crescerem na fé e no verdadeiro conhecimento de Deus. Lembrando que nós vamos falar muito sobre crescimento espiritual e verdadeiro conhecimento de Deus nesse trimestre. Então, não perca esse trimestre. Pedro está dizendo para os cristãos ficarem firmes na chamada de Deus. Agir com diligência e empenho, aguardando confiantemente o cumprimento da promessa do retorno do Filho de Deus. Né? Paulo fala sobre essa questão lá, quando ele diz que ainda que desce um anjo do céu e dissesse que esse evangelho, o evangelho que Paulo estava falando é de que Jesus é o Filho de Deus, de que ele encarnou, de que ele vai voltar para buscar a sua igreja, ainda que um anjo descesse do céu dizendo que isso é mentira, era para os irmãos rejeitarem, porque esse é sim o verdadeiro evangelho. Verdade e esperança. Esta segunda carta complementa de uma forma extraordinária a primeira epístola do apóstolo Pedro. Enquanto na carta inaugural somos instruídos a viver com esperança, alegria, santidade em tempos de provação, né, perseguição, na segunda somos advertidos a não esquecer a vocação e as verdades da palavra de Deus numa época de falsidade religiosa. Numa época de falsidade religiosa. Uma prepara e inspira, a outra diz, agarre-se à verdade e mantenha-se firme nela. Juntas elas ensinam que esperança e verdade devem andar juntas no caminho da fé. Bom, se nós não temos esperança, para que ter uma verdade? E se tem uma verdade, certamente essa verdade deve produzir esperança.
A esperança sem a verdade é mero otimismo humano, né? Esperança sem verdade, espera em quê? O que nos garante essa esperança, né? Só otimismo. A verdade sem esperança é religiosidade vazia, né? Essa verdade vai nos levar aonde? Para que ter uma verdade que não nos leva a lugar nenhum, né? Então, a esperança e a verdade move o crente. Exatamente essa junção que faz com que tenham um propósito comum, despertar o ânimo dos crentes. Nossa conclusão diz o seguinte: as cartas de Pedro, escritas no primeiro século da era cristã, porque inspirados pelo Espírito Santo, continuam a fornecer uma mensagem de esperança em tempos de desespero, e uma palavra de crescimento e firmeza na verdade para uma era de ceticismo e de falsas religiões. Ambas contêm riqueza doutrinárias e instruções precisas para vivermos em diferentes situações da vida. Por essa razão, temos à nossa disposição um conjunto de ensinos que nos ajudarão como cristãos em tempos modernos. Por isso, não perca esse trimestre. Vamos ficar firmes, vamos estudar um dos textos bíblicos mais importantes do ponto de vista prático para as nossas vidas. Nós temos aqui as perguntas, eu não vou me deter nelas, né? E você faz o uso desse instrumento de acordo com as suas condições. Então é isso aí. Lembrando dos cursos gratuitos que tem no EBD em Foco, a Bíblia, sua origem e propósito, Lutero e a Reforma, passo a passo para uma aula dinâmica, muitos cursos você vai encontrar no EBD em Foco. Então acesse lá www.ebdemfoco.com. Lembrando também que o objetivo desse slide é que você use na sua igreja. Você pode modificar da maneira que você quiser, só não o pirateie, tá? Não use esse slide fora da plataforma do EBD em Foco. Então é isso aí, ebdemfoco.com. Acesse lá, fique na paz do Senhor. Até a próxima. Paz e bem a todos. Amém.